Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 26 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB, e também tenho várias obras editadas pela editora Saraiva. Tenho a grande satisfação de estar aqui hoje com vocês no nosso querido curso NEAF, para passar as dicas importantes de processo penal, né? Na semana do escrevente, então nós vamos te dar aí algumas dicas importantes. E como o próprio nome diz, que você está vendo aí na tela, são dicas importantes. Isso não quer dizer, pessoal, que nós vamos esgotar toda a matéria, tá? Não. Nós vamos te pegar pontinhos que nós pensamos aí, que eu acho que sejam importantes para a sua prova, tá bom? Mas isso não retira de você a responsabilidade, não te exime da responsabilidade de depois ir fazer um estudo mais aprofundado. Obviamente você sabe disso, né? Lendo todos os pontos do edital e tentando memorizar os artigos do Código de Processo Penal, tá bom? Já que a prova, na sua grande maioria, requer a literalidade dos artigos, tá bom? Então vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá, começando com as citações. Esse é um capítulo que você precisa saber ele todinho, esse não tem jeito, tá? Então nós temos que começar a ler um por um. Então a citação, tá lá, 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Então, a citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. E se ele estiver fora do território? Então aí o artigo 353 diz, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória, carta precatória, tá? Então se o réu estiver no território do juiz processante, ele vai ser citado por mandado. E se ele estiver fora do território do juiz processante, ele será citado mediante precatória, né? Mediante precatória, tá bom? Então, expede-se a carta precatória. Rogatória é quando ele está no exterior, nós já vamos chegar já lá. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Sempre cai, tá? E o do funcionário público? 359. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado, né, como réu, será notificado assim a ele como ao chefe do respectivo serviço. Então, esses são dois artigos imprescindíveis para a sua prova, tá? O que mais nós temos aí de citações? Se o réu estiver preso, será citado pessoalmente. Aí não tem acordo. Sempre, se o réu estiver preso, ele tem que ser citado pessoalmente. Pessoal, sempre, tá? Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Então, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Então, sempre o edital, esse edital aqui tem prazo de 15 dias. Cuidado que na prova eles põem com prazo de 10 dias, com prazo de 5 dias, com prazo de 3 dias, com prazo de 20 dias. Você já sabe. Citação por edital com prazo de 15 dias, tá bom? 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, então você está vendo ali, ó, a cabecinha dele ali na caixa, né? Aqui, ó, a caixinha ele aqui, né? E vamos voltar aqui, ó, ele põe vamos voltar aqui, viu? Olha lá, ele põe a cabecinha para cima, tá vendo? Vamos voltar, para saber. Olha lá, ele põe a cabecinha ali, ó, tá com a cabecinha para cima. Então, ali, ele vai pôr de novo, tá vendo? Ele está se ocultando para não ser citado. Então, se o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, que vai seguir os trâmites do processo civil. Então, tem citação com hora certa no processo penal? Tem sim. Qual é o seu fundamento? O 362. Como é que ela segue? Que rito segue a citação com hora certa no processo penal? O mesmo rito do processo civil. Tá bom, pessoal? Então, verificando que o réu se oculta para não ser citado, ele vai ser citado por hora certa, tá? Ou com hora certa, que também é correto, aliás, é a linguagem da lei. Parágrafo único, completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, tá bom? Então, se ele não comparece, é citado com hora certa, é uma modalidade de citação ficta, considera-se citado e aí nomeia-se a ele um defensor dativo. 368, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido,
porque se ele estiver no estrangeiro em local não sabido, é citado por edital, tá bom? Se estiver no estrangeiro em local não sabido, é citado por edital. Se estiver no estrangeiro em lugar sabido, ele vai ser citado mediante carta rogatória, tá? E não se esqueça do que está em vermelho ali, suspendendo-se. Aliás, eu vou até lá embaixo para te mostrar, quer ver? Ó, tá lá embaixo, ó. Então, não se esqueça do que está aqui em cima, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento, tá certo, pessoal? Então, nesse aspecto, cuidado que suspende, enquanto a rogatória não for cumprida, o prazo prescricional está suspenso. E, por fim, dentro desse capítulo das citações, as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras, consulados, embaixadas, etc., serão efetuadas mediante carta rogatória também, tá bom? Então, nas legações estrangeiras, mediante carta rogatória. Agora, o importante, assim, mas é muito importante isso, tá? E você vai ter que memorizar isso. Artigo 252 e artigo 254. Impedimento e suspeição, tá? Então, o impedimento e a suspeição. Impedimento e suspeição, pessoal, são causas que comprometem a imparcialidade do juiz, tá? E aí o juiz não pode atuar no processo. Então, diz o artigo 252, o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ou, inciso 2º, quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. E 4. Quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, essas 4 hipóteses, vamos voltar lá para cima, são hipóteses de impedimento. Por quê? Porque o juiz não poderá exercer a jurisdição, ele está impedido, tá bom? Agora, o 254, então vamos lá para o outro lado. Ó, 254 são hipóteses de suspeição. Aí o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, né? Então aí nós estamos lendo essa lista aqui, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2, se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Sim. 3, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o 3º grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. 5, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. E 6, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, essas são hipóteses de suspeição. E aí você vai dizer, e o que o 253 está fazendo aqui do ladinho nosso, né? O que é que o 253, aliás, desse ladinho aqui, está fazendo aqui no nosso lado? É as chamadas hipóteses de incompatibilidades, tá bom? Então, o 252 são hipóteses de impedimento, o 254 são hipóteses de suspeição e o 253 são hipóteses de incompatibilidade nos juízos coletivos. Então, ele diz nos juízos coletivos, né? Quando há mais de um juiz, um colegiado, por exemplo, nos tribunais, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Então, 253 são as hipóteses de incompatibilidades. Preciso dizer que você precisa memorizar o 252 e o 254? Tudinho? Não preciso dizer, né? Tá bom? Vamos seguir então. Vamos falar um pouquinho de procedimento. A instrução criminal. Então, agora estamos falando de instrução. Procedimento é o rito que o processo segue. Isso é procedimento. Tá? Então, ele diz aí no artigo 394, o procedimento será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, o procedimento pode ser comum
ou especial. Procedimento comum pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou saber se o procedimento é sumário, se o procedimento é ordinário ou se o procedimento é sumaríssimo? Pela pena do crime. Como assim? Não sou eu que estou dizendo, é o Código. 394, parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção, cuja pena máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Qual é essa pena máxima cominada? É a pena que está no Código Penal. Então, se você pegar, por exemplo, um crime que você já viu, peculato, 2 a 12 anos. Qual é a pena máxima? 12. Tá? Então, o peculato, por exemplo, seria rito ordinário, rito comum ou procedimento comum ordinário. Um crime de peculato ia seguir o procedimento comum ordinário. Por quê? Porque a pena que é de 12 anos, que é a pena máxima cominada, é igual, na verdade, é superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Quando é que ele vai ser sumário, o procedimento comum? Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E quando é que ele vai ser sumaríssimo? Para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Que lei é essa? Lei 9.099 de 95, que é matéria do seu edital. Que você depois vai dar uma olhadinha lá. Tá bom? Então estamos falando de procedimento. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário desse código ou de lei especial. Claro, porque nós temos procedimentos especiais. Por exemplo, a lei de drogas, tá? Por exemplo, o tribunal do júri, são procedimentos especiais, tá bom? Aí eles não são o comum. O comum é a regra, mas tem as exceções, que são os procedimentos especiais. Parágrafo 3º, nos processos de competência do tribunal do júri, olha lá, acabei de falar aqui embaixo, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497, que são seus conhecidos, você tem que estudar. Porque no seu edital tem tribunal do júri, você vai ter que memorizar esses artigos, tá? Ler e memorizar. Tá bom, pessoal? Vamos para o recurso, vamos falar um pouquinho de recurso agora, né? Então a nossa proposta é fazer mesmo essa revisãozinha geral aí, essa coisa legal que a gente está se propondo a fazer. Os recursos serão voluntários. Por que eu pus o artigo 574? Porque aqui nós temos duas hipóteses do chamado recurso de ofício, ou recurso ex ofício, ou duplo grau obrigatório, não é? Recurso obrigatório, onde o juiz recorre da sua própria decisão. Então veja o que fala o 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Primeiro, da sentença que conceder habeas corpus, e segundo, da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de uma circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do 411, que é a absolvição sumária. Tá bom? Então, nessas duas hipóteses, o juiz vai recorrer da sua própria decisão, ou seja, os recursos serão interpostos de ofício pelo próprio juiz. É uma exceção à regra que está aqui em cima de que os recursos são voluntários. Tá bom? Guarde isso. 576, isso aí sempre cai. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Pessoal, não tem jeito. O Ministério Público não pode desistir de recurso que haja interposto. Tá bom? E o 579, que fala do princípio da fungibilidade dos recursos, diz que, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Ou seja, tinha que interpor, por exemplo, apelação, interpôs recurso em sentido estrito. Ou tinha que interpor recurso em sentido estrito, interpôs apelação. Se não houver má-fé, o parágrafo único diz: o juiz, desde logo, reconhecendo a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Ou seja, o juiz não vai indeferir o recurso. Ele vai, na verdade, adaptar ao rito próprio. Tá bom? Princípio da fungibilidade recursal. E aí o 580, que fala de um efeito chamado efeito extensivo. Tá? Então ele diz, no caso de concurso de agentes, concurso de pessoas, quando nós temos 2 ou mais criminosos praticando o delito, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal,
aproveitará aos outros. Então vamos imaginar o seguinte, eu e você, né, nós dois, eu e você, cometemos um crime. Então nós somos comparsas, tá? Nós somos coautores. Aí nós dois somos condenados. Eu recorro e você não recorre. Dependendo do resultado do meu recurso, isso vai impactar em você. Então, se for dado provimento ao meu recurso, mesmo você não tendo recorrido, você vai ser beneficiado do meu recurso, desde que a minha alegação no recurso não seja de caráter exclusivamente pessoal. Por exemplo, então eu digo assim, eu não estava lá no dia. Eu não estava, você, eu não estou falando nada. Aí o tribunal diz, não, de fato, ele, Ricardo, não estava lá no dia do crime. Então, deu provimento ao meu recurso. Mas é uma coisa pessoal, não vai estender a você. Porque você, eu não sei se você estava lá ou não, aí é com você. Agora, e se a gente, por exemplo, alegar, eu alego o seguinte, olha, não houve crime, esse fato não é crime. Eu fui condenado por um fato que não é crime. Aí o tribunal vem e fala, de fato não é crime. Ora, se não é crime para mim, não é crime para você, porque você é meu comparsa. Então aí não é um motivo de caráter exclusivamente pessoal. Aí o que o tribunal decidir para mim, tá, aproveitará a você. Tá bom? Então a decisão do meu recurso vai aproveitar para você. É o efeito extensivo dos recursos. E aí nós temos o 581, que fala do recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, pessoal, e apelação, tem 5 dias para interpor, tá? Recurso em sentido estrito e apelação, 5 dias para interpor. O recurso em sentido estrito, então, 5 dias para interpor, 2 dias para apresentar razões e 2 dias para apresentar contra-razões. Apelação, 5 dias para interpor, 8 dias para apresentar razões, 8 dias para apresentar contra-razões, tá bom? Aí você vai dizer, como é que eu sei se a hipótese é de recurso em sentido estrito? Aí você tem que olhar o artigo 581. Então ele diz, caberá recurso no sentido estrito da decisão, do despacho ou da sentença, e aí vem que não receber a denúncia, que concluir pela incompetência do juízo. E aí, pessoal, eu vou te pedir para que vocês leiam isso em casa. Tá bom? Então, veja, tem muito inciso aí, tá? Ó, 5, depois tem o 6, o 7, aliás, né? O 7, o 8, o 9, o 10, o 11. E, ó, vai-se embora, ó. São 21, até mais, ó, 24 incisos. Ah, eu preciso decorar, preciso memorizar? Precisa. Eu gostaria de ter uma forma mais fácil de te passar isso. Não tem, você tem que memorizar. Porque se cair na sua prova, né, da decisão que fizer tal coisa, cabe o quê? Você tem que saber se é recurso em sentido estrito, se é apelação. Bom, aqui estão as hipóteses de recurso em sentido estrito. E a apelação? A apelação está aí, ó, 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, 5 dias para interpor, 8 dias para arrazoar ou contra-arrazoar, tá? Então, caberá apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. Das decisões do Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça, não vou dizer o Tribunal de Justiça, a VUNESP, né, no teu exame, ela gosta, no teu concurso de escrevente, ela gosta muito dessas apelações no Tribunal do Júri, viu? Dá uma atenção especial para isso. Quais as hipóteses? Quando é que eu posso apelar de uma decisão do Tribunal do Júri? Gosto muito disso. Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tá? Então, nessas hipóteses, aí diz, se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém, o tribunal de cima, o Tribunal de Justiça, fará devida retificação. Parágrafo 2º, interposta a apelação com fundamento no número 3, letra C desse artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. E o parágrafo 3º diz, se a apelação se fundar no número 3, letra D deste artigo, e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, porque não pode mudar a decisão dos jurados. A decisão dos jurados é soberana.
E aí ele diz, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Então, alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, acolhendo isso, ele tem que anular a decisão e encaminhar a novo júri o réu, tá bom? Mas só pode fazer isso uma vez, porque pelo mesmo motivo não cabe uma segunda apelação. Tá certo, pessoal? Até aí. Aí tem mais uma coisinha que eu quero ver aqui com você, ó. Quando cabível a apelação, no 593, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Certo, pessoal? Tá? Então, aí nós vamos fechando a nossa participação aqui no processo penal. É, obviamente, como eu te falei, só uma pincelada na matéria, não é verdade? Então, nós temos um tempo aí relativamente curto para conversar com você e eu só tenho a te desejar boa sorte, tá? Bastante calma, estude com afinco, com determinação, é o seu futuro aí que está em jogo, tá bom? Boa sorte na prova, tenho certeza que você vai lograr a merecida aprovação, tá bom? Um grande abraço.